Olha aí, galera, eu de volta aqui, chegando no canal do YouTube da Rádio de Minas, Dois Pesos Sem Medida. Chegando respeitosamente no mundo da internet para trazer, informações, debates, aquela ideia bacana sobre o mundo do heavy metal. Esse que todos nós amamos e não vivemos sem. Como eu disse, Dois pesos sem medida. Aquela pessoa que está acostumada a acompanhar comigo, com o Renatão aqui, Renato Rios Neto, como eu disse na última gravação, no último episódio que nós gravamos aqui, na verdade eu gravei, foi o primeiro sem ele, o do Março Maldito, festival bacana aí que trouxe um monte de banda legal. Renato, por incompatibilidade de horário, ele não pode mais gravar o Dois Pesos Sem Medida, tá ficando muito apertado para ele, porque ele com emprego também, atuação em outro canal de comunicação, na TV Alterosa, que é afiliada aqui do SBT na capital mineira. Ele, então, apresentando o programa lá, depois vem para cá para fazer também o programa daqui, policial, e depois reportagem. Então, estava muito em cima ali, encavalado, nossos horários não estavam batendo. Então, a gente continua com a proposta de Dois Pesos Sem Medida, porque sempre, vão ser dois pesos. Podemos ser eu e você, podemos ser eu e os nossos operadores, podemos ser eu e o entrevistado, que tem um cara do meu lado aqui hoje, tá? Nós vamos conversar daqui a pouquinho com ele. Ou eu, quando eu tô sozinho, como eu disse, quando eu tô sozinho, somos eu e você. Somos dois pesos sem medida, Sem muita medida, na verdade, a gente tem que ter um pouquinho de medida, porque pode dar BO e dar problema, Mas, como de costume, a gente vai trazer aqui sempre um destaque, alguma coisa que está chamando a minha atenção nesse mundo aí do heavy metal, antes do assunto principal. Mas vamos lá. Primeiro eu queria mostrar para vocês isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é o novo lançamento de uma banda muito querida que faz death metal old school, que é uma banda relativamente nova, mas composta por veteranos da cena mineira, que é o Agnósia. A Agnósia tem o Elbert na guitarra, no vocal, Ceguinho no baixo e o Felipe na bateria. Todo mundo aí já rodou numa pá de banda, todo mundo veterano de cena, mas que formaram esse que pra mim é um projeto, não é uma banda, É uma banda que traz a essência noventista de heavy metal, muito técnica, sem firula, só correto. E esse daqui, na verdade, é um EPzinho que leva o nome da música que eles lançaram agora, Chronology of Morbid Diffusion. E a alegria que eu tenho de citar isso aqui é porque na introdução tem um verso do Augusto dos Anjos que foi gravado por mim. Claro que o Albert, o vocal e guitarra, fez das magias dele ali, botou aqueles efeitos legais que diferenciam um pouco minha voz original, mas a voz está ali e foi uma honra participar. Independentemente disso, temos essa música nova, a gravação deles no EP, e outras que são tiradas Ultra Violence, que é o full álbum deles até agora, é o primeiro disco lançado aí, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 músicas desse Ultra Violence, e mais essa nova, gravada, e a introdução que este que vos fala teve a honra de gravar. Além disso, eu queria lembrar, porque nós temos alguns eventos aí na capital mineira, A gente está começando agora a primeira semana de maio, e a gente tem, logo no dia 4 de maio, o show do Saxon, 4 de maio, no Mr. Rock, vai dar num domingo, que é essa lenda viva do New Wave of British Heavy Metal, que vai tocar aqui, e se eu não me engano, nessa turnê vai ter um disco que vai ser tocado na íntegra, tá? Se eu não me engano é o Crusader, deixa eu confirmar qual disco que não é o Crusader não, mas de qualquer forma é domingo no Mr. Rock 4 de maio, e aí qual que é o barato, velho? É aquela ideia que a gente fala, a gente for pensar o Saxon começou no final dos anos de 1970. Quando é que você acha que eles vão voltar aqui? Porque os tiozinhos já estão vovôs, Não é tiozinho, mas não, é vovô, O Billy Bifford até deve estar lá com sei lá quantos anos, É o Wheels of Steel, tá? Wheels of Steel. A promessa deles é tocar o Wheels of Steel na íntegra. E aí, então, você imagina, de repente você perde esse BO, perde esse showzinho, quando é que vai ter a oportunidade de ver de novo, Eu acho que é uma ideia muito válida. E na semana seguinte, a gente vai ter o Metal Punk Overkill, o Gabriel Herege, incansável
incansável, um guerreiro incansável do underground, mais uma versão do Metal Punk Overkill, e eu vou puxar na cola aqui, né, quais são as bandas, porque não memorizei tudo, e pelo que eu acompanhei aqui, é no dia 11 de maio, tá? Dia 11 de maio, aqui ó, vamos lá. Detestation, dos Estados Unidos, Hot, de São Paulo, né? Hot, os pais não, mas assim, veteranos do grind aí, Trágico de São Paulo, Final Trágico de Ouro Preto, né? Pelo que eu tô entendendo aqui, Alerta Vermelho de BH e Cadaveric Remains, também da capital mineira. Então, confirmando aqui, ó, deixa eu corrigir, tem 11 não, tá? Não vai na pilha desse idiota aqui não. Sábado, dia 10 de maio, 4 horas da tarde, no Caverna Rock Pub, na Rua Tupis, no Barro Preto ali, tá? E os ingressos estão onde aqui, velho? Onde é que vai achar ingresso pra esse trem? Ó, primeiro lote já esgotou, tá? Agora tá no segundo lote, inteira promocional e meia entrada, pagamento é 12 vezes, no Pix também rola, 75 milhão, na porta, R$90. Ingresso à venda no 101tickets.com.br, beleza? Isso é só para divulgar alguns dos shows que estão para rolar aqui na capital mineira. Segundo semestre tem mais coisa também marcada, tem muita coisa aqui, mas é que a memória também não ajuda muito. Se eu ficar também fazendo aqui, falando tudo quanto é show que vai rolar em BH, felizmente não vai caber, porque a gente tá numa época, num ano prolífico, tanto para a cena nossa aqui, né, a cena nacional, quando bandas de fora também estão vindo. Mas eu também não podia deixar de falar aqui essa questão do Setembro Negro, né? Recentemente saiu o cast do Setembro Negro e, claro, todo mundo está esperando muito o Tripticon, que vai tocar Celtic Frost, que é a expectativa de, sei lá, a cada 10 headbangers, uns 6 vão esperar isso daí, mas tem mais banda também. Tem o Coven, que já tocou aqui, né? Vai ter o Candlemas, que está celebrando 40 anos de existência. Eu vou falar mais sobre o Setembro Negro no decorrer aí dos próximos 2 pesos, mas fica essa dica aí, velho, porque o primeiro lote saiu por, se eu não me engano, eu paguei com a taxa, acho que eu paguei R$580 ou 560, um trem assim, né? Mas fica atento, Setembro Negro 2025, joga aí no Google que você vai saber, vai aparecer as bandas, vai aparecer o link, a gente vai falar mais vezes sobre isso, mas tá um cast matador. Uma das bandas que eu mais gosto no mundo, das minhas 5 favoritas da existência, chamada Primordial, vai tocar na sexta-feira, e quando eu vi que tava ali, poxa, vai ser legal demais ver esses caras de novo. Enfim, agora sem mais delongas, eu vou para a magia da edição. Aquela magia que você bate o trem e aparece do nada uma pessoa, no meu caso aqui vai ser do meu lado aqui, né? E a magia agora em 3, 2, olha aí, ó. Fernando Lima, vocal do Drowned, que tá, Drowned com disco novo, tem um lançamento legal, tem uma ideia bacana ali, deixa eu pegar ele aqui. Brasil Visceral. Olha só, deixa eu puxar aqui, se dá pra puxar aí, galera. Pra pegar a capa desse disco, muito bem bolada pelo Fernando Lima, que é designer, né? Que é um camarada que já trabalha com esses desenhos aí já há muito tempo. E com uma novidade, gravado todo em português para destilar inconformação de ordem política. Mas deixa eu deixar bem claro para vocês que esse não é o tema principal de hoje. Aqui nós vamos fazer um preâmbulo, vamos fazer uma introdução, porque ainda tem mais um que envolve data comemorativa. Fica aí que você vai entender. Fernando, primeiramente, velho, parabéns pelo disco, porque eu tive a oportunidade de ouvir e tá uma pancada. Me corrija se eu estiver errado, mas à medida que o Drowned vai avançando com as suas gravações, ele vai ficando um pouco menos melódico, porque o Drowned tem uma essência de death metal melódico, ele tá ficando um pouco menos melódico e mais, como diz aqui um dos nomes, mais visceral. É impressão minha ou tá cada vez mais... Nunca deixou de ser agressivo, mas tá cada vez mais porrada, mais reto? Primeiramente, te agradecer o convite para vir aqui. Eu que agradeço, velho. Uma honra. Valeu demais. E para falar do disco, para falar da data, né? Exato. Data. Vem polêmica aí, meu gente. Pois é, a gente... O Drowned é uma mutação constante, né? A gente, durante essa carreira toda nossa aí, são 8, 9 discos.
e cada um puxando um elemento do metal que a gente gosta, né? O Drowned é sempre essa mistura, não é nada muito fixo ali. E dessa vez a gente tá muito furioso. Deu pra perceber. Deu pra perceber. E a gente expressou isso não só em letra, em música também, né? A gente quis fazer um disco bem raivoso, bem visceral, né? É uma porrada, cara. Eu vejo muita coisa de thrash metal aqui. Tem um detalhe curioso, gente. Como eu disse aqui, né? O disco tá todo gravado em português. E tem uma coisa que eu gostei bastante aqui. Cadê? Onde é que foi que eu vi isso? Acho que foi no encarte. Por quê? Quem que é o pai da metranca no Brasil? Didi Crazy, né? Para muitos, baterista aí da formação original, ou pelo menos da formação clássica do Sarcófago. Só que logo depois, no mundo inteiro, a gente não dá pra cravar que o Didi é o pai da metranca em nível mundial. Não dá pra cravar porque... Só comprar o INRI. O INRI tá registrado lá. Porque eles são contemporâneos, Tem gente que tenta, né, puxar a sardinha pra eles. Mas pra nós, a gente não consegue imaginar nenhum outro. Mas logo depois, quando os gringos abraçaram a ideia, eles passaram a chamar de blast beat. Que é metranca, que é aquela batida, né, visceral que tem, por exemplo, no próprio INRI, que é o precursor da parada. E aí eles colocaram aqui, ó. Não vou falar palavrão aqui, né, porque não vem ao caso, mas blast beat é o pi. Aqui tem a metranca. Os caras estão tão focados no português, porque as letras todas são em português, né? O nome, enfim, o trabalho tá todo em português, que nem Blast Beat entrou, velho. Nem não, Blast Beat pode falar. Só metranca. É uma coisa que eu vi um show do Carlos Vândalo, do Dorsal, e ele falou, o futebol não fez a versão brasileira, o brasileiro não tem um futebol brasileiro, que é aquela coisa toda. O metal também tem que ter um metal brasileiro. A gente não tem que ficar espelhando em externo, em banda externa. A gente tem que focar aqui e fazer coisa aqui, para nós aqui, para o pessoal daqui entender. Então a nossa ideia aí foi essa, assim, é metal do Brasil mesmo. Sacou? E como é que tá a parte lírica, as letras? Assim, a gente não precisa entrar muito em detalhe, né, para não criar muita polêmica, mas eu queria que você falasse, resumisse pra gente, porque eu percebo aqui que é crítica em cima de crítica, indignação, revolta. Acho que essa é a base, esse é o cerne da parada. Quem me falar que tá tudo bem, tá louco, tá viajando, tá em outro mundo, né? Porque, bem pra quem, assim, né? E o metal, como tem essa característica de contestação, de fúria, de afrontar o conservadorismo da sociedade, não tem nada melhor do que escrever sobre isso, né? Sobre essas coisas que são deixando o país violento com as pessoas, extremista, fascista, né? E, entre outras coisas, né? A gente vê gente na rua, fome, classe política, né, manipulando e cuidando do próprio umbigo, e foda-se as pessoas, desculpa, as pessoas, e isso aí enfurece, né, isso aí deixa, isso eu acho que é uma coisa que deixa a música furiosa. E importante. Você que é um artista nato, não só no que você canta, no que você produz musicalmente, no que você trabalha como designer também, ou seja, você vive da arte 100%, né, Fernando? Digamos que sim, viu, 100%. Não é fácil não, né, irmão? Nossa, tá doido. Horas à noite trabalhando e fazendo coisa de banda. E gravando, e fazendo trabalhos para outras bandas também, muitas bandas, né? Não dá nem para citar quantas aqui. E bastante. Pai de família, tá, gente? Tem um moleque aí esperto, tá crescendo aí cada vez mais metalzinho. Saudável. Já é headbanger já, né? Gosta de um já rock. É headbanger. E com uma coisa que me enche de orgulho quando eu falo de Drowned. Não é uma banda que começou, parou e depois voltou. O Drowned tá ininterrupto. Desde que é 98, 99, como é que é? Desde 98. Que a formação principal ali juntou eu, o Marcos, o Beto, o Rodrigo, que a gente juntou ali até hoje. E trocou não, melhor dizendo, porque eram dois guitarristas, né? E esse daqui tá só com o Marcos. Só com o Marcos. Ele foi gravado algumas coisas ainda em quinteto. Certo. Mas agora é só o Marcos, o guitarrista do Drowned. E qual que é o segredo, velho? Porque a gente fala aqui, gente, de heavy metal, tá? Não, nós estamos falando com todo respeito aos outros estilos musicais, mas existem estilos musicais nesse país que são favorecidos por um gosto popular. A gente pode falar samba, pagode, funk, axé. Tem mais gente que gosta disso do que gosta de heavy metal. Isso faz melhor ou pior? De jeito nenhum. Gosto é igual
né? Cada um tem o seu. Mas a questão não é essa que eu tô querendo dizer. É o seguinte, é muito mais fácil, por exemplo, se o Drowned tocasse alguma coisa nesse aspecto, eu não seria fã, mas enfim, mas se o Drowned tocasse alguma coisa nesse aspecto, ele teria mais chance de sobrevivência. Mas vivendo do underground, fazendo música que a cada 10 pessoas, talvez 2 ou 3 vão gostar no máximo. E quando se fala de underground, de metal mais extremo, aí vai reduzir para uma. E tá há mais de 25 anos, quase 30 anos do rolê. Como é que é isso? Qual que é a fórmula, velho? Cara, a gente conversa muito lá, a gente na banda lá e tal, a gente fala, nós somos 4 caras metaleiros. Como dizem, a gente ama metal, ama o que faz, ama tocar nessa banda. E isso já basta pra querer fazer um trabalho legal, fazer uma música boa, né, para as pessoas, né, que gostam do estilo. Não, e assim, eu confesso, velho, é sério, cara, eu curti pra caramba, porque alguns discos do Drowned, eu falando do meu gosto particular, eu sempre senti, às vezes, a ausência de um soco no estômago. Não me dê, por favor. Mas daquela coisa de entrar, de mais trecheira, mais de abrir roda e tal. Não que não tenha, porque tem, né? Mas sempre ia para um lado mais melódico mesmo do death metal. E isso está cada vez menos perceptível. Ou melhor, está cada vez menos perceptível. Isso faz com que seja melhor? Não. Isso faz com que seja diferente num processo que você caracteriza como evolução ou sair muito do convencional. Né? Outra coisa que me chamou a atenção nesse disco, Fernando, é que eu estava lendo aqui no encarte, gente, o encarte tá um barato, velho, porque tem página pra caramba, foto pra caramba, e parece que são fotos dos singles. Como é que é isso? Esse disco é o seguinte, ano passado nós lançamos uma música por mês desse disco. E cada uma com uma capinha, uma ilustração, né, e tudo mais. E aí no encarte tem todas as artes que saíram no ano, e as novas também. Ó, agora tá bacana aí, hein, velho. Ó, o Emerson tá brilhando, viu, gente? Emerson é nosso operador de vídeo aqui, que tá fazendo esse brilho para mostrar algumas coisinhas para vocês aqui. E todas as artes feitas por você, Fernando? Todas minhas. Agora me fala uma coisa também, que me chamou a atenção, outro detalhe. Parece que vocês gravaram cada um instrumento em casa. Como é que foi isso? Eu li aqui, cada um no seu estúdio. Como é que é isso, velho? Há muito tempo, acho que desde do Seventh, que é o 7º, né? É o 7º disco. Esse aqui é o 10º, né? Esse é o 10º. Esse é o 9º. Esse é o 9º? É o 9º. É porque, porque tem o outro que é parte 1 e parte 2, né? Sim, mas a gente fez mesmo contando com ele, esse é o 9º. Certo. Mas saiu o Back From Hell relançado, regravado. Então tá certo. Então, assim, é o 10 de lançamento. É o 10º de lançamento, mas de inéditas é o 9º. É o 9º. Então é o seguinte, a gente desde essa época já vem gravando, cada um grava o seu instrumento em casa. Grava, assim, as partes de guitarra, tudo. Cada um em casa. E o Marcos, que é digamos, é o produtor, né? Ele junta tudo e faz acontecer. E isso funcionou muito na pandemia, imagino, né? Funcionou demais. Gente, desculpa te interromper, mas o Drowned foi uma das bandas que mais produziram material na época da pandemia. Das que mais, não vou falar só em BH não, acho que no Brasil mesmo. Porque tava saindo live atrás de live, material sendo gravado, vídeo, não sei o quê, tava muita coisa. Com certeza, nós fizemos um EP, né, com 2 inéditas e 2 regravações. E o disco Recipe of Hate, ele é um fruto da pandemia ali. A gente fez música trocando arquivos e tal, aí a hora que tava pronta, gravava a guitarra e mandava bala. Recipe of Hate, numa tradução, seria a receita do ódio. E aí, naquele momento ali, vocês estavam bem inspirados. Né? Tinha muito motivo tinha de gente ali. Morrendo, né? Nossa, muita gente morrendo, muito... Desinformação, fake news. Fake news e aval religioso, né? Sim, dessas coisas todas. Sim. Assim, nossa, falei... Cara, e resultou bem, porque tem outro pancada também, outro soco no estômago. Agora, para finalizar, como é que você vê hoje, para finalizar esse papo, tá, gente? Ainda vai entrar no outro agora, que é polêmico. Mas como é que você vê hoje o Drowned? Tendo lançado esse 10º disco, mais um trabalho em que é, tipo assim, cada um fazendo a sua parte, mas... muito lançado pela Cogumelo, né? Essa parceria de acho que todos, né? Todos. Cogumelo. Exceto o parte 1, o Belejante parte 1, que ele foi um disco feito lá fora com uma gravadora Metal Soldiers. Ela lançou ele e lançou um split do Drowned com uma banda de Belém chamada Necro Skinner. Então são 9 gravados com a Cogumelo. Mas mesmo assim a Cogumelo apoiou, né, e distribuiu ele aqui
em partes. Assim. Então... E como é que o Drowned tá hoje? Como é que você vê o Drowned hoje num quarteto? Pois é, igual você falou, a tendência do Drowned de hoje é ficar mais agressivo ainda. Porque nós não vamos mais, talvez, explorar tanto a parte melódica e usar mais a parte palhetada, né? Metranca. Metranca. Né? Flash beat não, metranca. Não, metranca. Metranca. Respeito. Respeito aí. Tá tudo em português aqui. Tudo em português. Português. E tem alguma assim, como é que tá a questão de show? Eu sei que recentemente vocês tocaram em Contagem, né? Eu imagino, eu não sei, me corrija se eu estiver errado, porque no mesmo dia eu fui num fest ali na área 51, né, que tocaram uma pá de banda massa ali, Crucible, o Real Harmony, própria Gnósia, não vou lembrar de todas aqui, mas tinha o Maze of Terror lá do Peru, thrash metal legal pra caramba e tal. Cara, o público tava muito escasso, muito escasso. Mas eu acredito que tem a ver também com o feriado, porque era na sexta-feira. Certeza. Muita gente viajou, quinta, domingo, né, velho? Muita gente viajou. E aí também outro detalhe que daqui a pouco eu vou conversar sobre isso com você, que aqui as coisas vão passando na minha cabeça, eu vou lembrando e vou trazendo. Mas tava cheio esse show que vocês tocaram em Contagem? Cara, a gente tocou num bar. Sabe que era aquele aniversário de um bar, do pessoal do Trash Kengo. Um abraço aí pro Jader. E foi massa, tava cheio, tinha gente, assim, o bar tava bem legal. O pessoal compareceu. É bem regional ali, né? O pessoal da área e tal. Sim. Então, talvez o espaço não tão grande assim. Tão grande assim, mais underground foi ok, foi muito bom. Atendeu, né? Foi um show massa. Legal. Foi muito massa. Esse daí foi bem legal, mas eu senti falta de público. Mas eu acho que também entra num outro detalhe, né? Que é uma coisa de BH, assim, também, que a gente às vezes não entende. A galera, às vezes, falta um pouco mais de coesão, de união mesmo, olha, eles vão fazer show dia tal? Beleza, então semana que vem é o nosso. Tipo, tentar não bater show, porque divide, ainda mais no underground, velho. Ainda mais no underground, que o público é menor. Se de repente, talvez, não vou lamentar aqui nenhum dos dois, tá, gente? É só uma comparação que eu tô fazendo. Se de repente o fest, que foi sexta, esse que eu fui, tivesse sido pro sábado, talvez o público do bar poderia ser maior. Ou vice-versa. Né? O público do bar, o evento do bar fosse no sábado, jogaria. Ou também, às vezes, um depois do outro também, ninguém tem grana para tudo. Então, assim, eu percebo muito isso, Fernando, que às vezes falta um pouco mais de coesão mesmo, sacou? De ter um pouco mais de troca de informação para as datas não ficarem batendo. O que você acha, velho? Isso é muito difícil, né? É complicado você alinhar isso tudo, né? Porque às vezes as bandas têm datas livres num período e não tem no outro, então o cara não quer deixar de fazer, ele acredita naquilo, ele investe naquilo, e vem o outro marco, por exemplo, a gente chegou a ver, você acha que isso vai atrapalhar os shows em geral? Eu falei, não, é de boa, o que é um bar. E tem esse detalhe, é um bar, né? É um bar. Não, então, não assim, é um bar de metal. É. Então, assim, o pessoal que gosta de metal extremo vai lá. É verdade, é verdade. Talvez esse caso específico não sirva como comparação. Com certeza. Você tá certo. Mas isso acontece, né? Infelizmente acontece. Mas assim, eu não sei até que ponto vale você fazer esse alinhamento também. Porque, por exemplo, igual você falou, um cara marca um show dia 11 no dia 12. Quem tem grana pra eles for dois? no dia 11 vai no dia 12? Entendeu? E aí teria que dar um intervalo de pelo menos uma semana para a pessoa ter condição física às vezes o cara e financeira. Que às vezes o cara prefere assim, ele faz os dois shows junto, por exemplo, que divide, porque se faz dias separados, o primeiro vai encher. E o segundo nem tanto, porque já tem aí vai aquela opção do melhor pouco do que nada. Isso dá mais um tempo a dois pesos, tá, gente? Isso aí dá também. mais um tempo a dois pesos, porque isso é complexo. Agora, vamos lá. Vamos falar sobre o tópico principal do programa, ou melhor, do episódio de hoje, do Dois Pesos Sem Medida. Por quê? Saiu recentemente, nem tão recentemente assim, mas já tem um tempinho já que saiu, um projeto de lei que prevê, ou que sugere, melhor dizendo, para o dia 1º de novembro, o Dia Municipal do Heavy Metal em Belo Horizonte. É municipal em BH. Ou seja, dia 1º de novembro, comemora-se o Heavy Metal em Belo Horizonte. A iniciativa deixa eu pegar aqui, é da vereadora, vou pegar o sobrenome dela, Michele, né? Mas a Michele Siqueira, vereadora do PRD,
E eu pedi o assessor dela para mandar um currículozinho dela aqui para a gente poder, né, apresentar a vereadora para vocês, que ela é defensora dos direitos das pessoas com deficiência e em vulnerabilidade. Atualmente, vereadora de BH, obviamente, diretora da CAAMG, Caixa de Assistência dos Advogados da OAB de Minas Gerais. Vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB de Minas Gerais. Líder do Bloco Independência Democrática. Presidente do PRD Mulher de Minas Gerais. Vice-presidente da Comissão de Legislação e Justiça. E fundadora dos projetos Alô Doutora, que presta assistência jurídica gratuita. E Alzheimer de A a Z. É uma advogada. Eu vou trazer aqui, né, primeiro, porque ela viria hoje. A gente tem 2 semanas que a gente está tentando organizar a agenda. Não só ela viria, teria mais convidado também, mas infelizmente não pôde comparecer, até agora não sei porquê. Mas a vereadora viria hoje para a gente fazer esse debate ao vivo, melhor, com ela aqui. Ao vivo não, porque está sendo gravado. Mas com ela aqui, para conversarmos nós 3 aqui. Mais a pessoa que não veio. Só que ela não pôde comparecer. E eu falei, por favor, então manda um vídeo pra gente, pro nosso, né, o Heavy Banger aqui, o que acompanha a gente aqui no dia a dia do Dois Pesos, entender um pouco mais por que a opção. Primeiro, por que o Dia Municipal do Heavy Metal? E segundo, por que a data 1º de novembro? Então vamos lá, vamos trazer a vereadora, doutora Michele, primeiro para falar por que ela sugere, né, sugeriu o Dia Municipal do Heavy Metal em BH, a gente vai ver. Sempre tive cercado de pessoas que curtem o Heavy Metal. Então, naturalmente, fui ouvindo, me familiarizando e acabei gostando muito também. A ideia surgiu justamente desses grupos e conversas com amigos que vivem esse universo. A proposta é homenagear bandas, gravadoras e pessoas que têm um papel fundamental no cenário do Heavy Metal. Muitas delas conhecidas internacionalmente, que são de Minas Gerais, especialmente de Belo Horizonte. Muita gente não sabe, mas BH tem um papel histórico no metal brasileiro e mundial. E a recente turnê de despedida do Sepultura, uma banda nascida aqui e que conquistou o mundo, reacendeu esse debate. Por que não celebrar esses ícones com a importância que eles merecem? Então essa proposta, ela busca justamente isso, reconhecer o peso cultural do heavy metal e marcar seu espaço no calendário oficial da nossa cidade. Agora a gente vai ouvir a explicação dela de por que a data 1º de novembro. E muita gente tem me perguntado por que eu escolhi o dia 1º de novembro para celebrar o heavy metal em Belo Horizonte. Foi uma decisão carregada de significado. Esse é o Dia de Todos os Santos, uma data que homenageia figuras históricas, conhecidas e anônimas que deixaram seu legado. E o heavy metal tem exatamente essa essência, um movimento construído por lendas da música, mas também por milhares de fãs, músicos e bandas que ajudaram a moldar a cultura, especialmente em BH, que é um verdadeiro berço do metal nacional. Além disso, no dia seguinte, temos o Dia de Finados, uma data de silêncio e lembrança. E o metal é exatamente o contrário, é pulsante, barulhento, vivo. Por isso, escolhemos justamente a véspera, o dia em que o som ainda ecoa, em que a memória vira resistência. O 1º de novembro é simbólico, forte e representa tudo o que o heavy metal é. Intensidade, identidade e imortalidade. Essa lei é uma forma de reconhecer essa cena que tanto representa a juventude, a arte e a força cultural em Belo Horizonte. Tá aí, gente. Essa, então, é a explicação dada pela vereadora doutora Michele Siqueira, do PRD, propondo aí, né, o Dia Municipal do Metal em BH. Primeiramente, é importante salientar que, de acordo com a assessoria da vereadora, o projeto já foi aprovado pela Câmara, só falta o prefeito sancionar. Aqui, ó, 99% de chance de ser sancionado. Achamos que será sancionado até a primeira metade do próximo mês. Essa é a posição, a expectativa que se tem, ou seja, está muito encaminhado
porque já passou por uma primeira etapa, vamos dizer assim, e está muito encaminhado para 1º de novembro, então, ser o dia do heavy metal em BH, o dia de Todos os Santos. E heavy metal em BH. Antes do dia 2, que é finados. Felipe. Aqui, Felipe. Ô, Fernando. Sim. E aí, velho? Pois é. Primeiramente, eu acho que não tem nada a ver associar metal com o dia de Todos os Santos. Acho que metal e religião, né? Inclusive, o metal é um estilo que afronta, né? De afronto à religião. Afronta autoridades, né? Autoridades, O que eu penso? Que o metal, o estilo metal e todas as vertentes, desde o mais extremo aos mais melódicos ali, eles surgiram como um afronto à sociedade conservadora, né? Em todos os lugares. Surgiu como uma maneira do jovem se expressar. Muitas vezes, não é só pelas letras, mas pela atitude. O jeito da musicalidade. Veste, musicalidade agressiva, né? Porque assim, não é porque não é extremo, não seja agressivo. Um heavy metal é agressivo, né? Um Judas Priest na época foi uma loucura. Porra, que banda que é essa? Que som que é esse? Isso ainda na década de 70. O próprio Iron, né? No início, só no início, né? Então... só Iron Maiden é legal. Mas enfim, vai. Já foi. Então, olha só. Já foi mesmo. Eu acho que... Eu penso assim, até que ponto uma data... que uma data ela é aprovada, o prefeito vai aprovar a data. Até que ponto isso não é uma coisa que é fora da essência, né? De, tipo assim, você ter esse aval da sociedade, um dia do metal. Até que ponto isso é relevante para a comunidade? Eu falo isso com todo respeito ao vereador. Eu sei que as boas intenções estão aí, a ideia, talvez até o carinho pelos amigos, né, dela, que pelas pessoas. Porque veio de amigos, isso. Mas eu fico pensando até que ponto isso é importante para a cena, entendeu? Sabe? Vai ter o dia do heavy metal, se isso talvez não fique ridículo dentro do contexto do que realmente é o metal. Pode ser algo contraproducente. Pode querer ter uma intenção e acabar resultando em outra. Isso né? que eu penso. Virar chacota, por exemplo. Porque eu não faço questão nenhuma. Eu cresci no metal. Estou com quase 50 anos, 48 anos de idade. Minha idade, tamo junto. 76. Nunca me veio pela minha cabeça de fazer o metal ficar bonzinho, o metal aparecer na televisão. Eu não quero... o Drowned... Eu não quero que o Drowned toque na televisão aberta ali, sabe? Várias pessoas falam, Drowned, não é que só se fosse o programa do Disseu Pereira, né? Aí dava, né? Aí dava, pô. Das antigas, né? Mas assim, sabe, você tá entendendo? Assim, a ideia não é essa de fazer o metal ficar popular a ponto de... Sabe? Então eu vejo assim, até que ponto isso é importante pra cena, o que vai render disso? Eu tenho um pensamento que ele comunga muito da opinião do Fernando, mas ao mesmo tempo também discorda um pouco. Primeiro, eu acho a ideia válida para a perpetuação da simbologia, da representatividade, de saber que a capital nacional do metal, e BH é a capital nacional do metal, não sou eu quem fala isso, não é o Fernando quem fala, é a história quem fala. BH é a cidade mais importante do metal brasileiro? Não. Aí seria muita vaidade nossa em dizer isso. Mas falar que ela é a capital nacional do metal, sim, porque as principais bandas, especialmente do cenário underground, as duas principais, se for para citar só duas, elas nasceram aqui, que são Sepultura e Sarcófago. São as duas que têm um respeito, uma conquista, tem um legado que transcende. Eu acho que se tivesse vida em Plutão, os caras ia ter headbanger lá que ia sacar Sepultura e Belo Horizonte. Esses caras são de lá. Mas não somente. Essa safra que surgiu quando o Sepultura e Sarcófago, né, que um é dissidente do outro, né? Mas quando essa safra surgiu, vieram monstros na toada. Witchhammer, Holocausto, Chacal, o próprio Overdose que grava o Split. Aí depois vem uma segunda leva, a Second Wave, a segunda onda, né? Second Wave não, que se eu falar aqui eu vou tomar colcão do Fernando. Mas a segunda onda, que o Drowned faz parte dela, Pathologic Noise, Divine Death. Então você tem uma sequência de produção de material do underground
que coloca, não sob a nossa ótica, mas é de quem vem aqui, tanto banda de fora de Minas, quanto de fora do país, reconhece a BH na posição que ele está de realmente o principal polo e não o único, entendeu? Você vai para o Rio de Janeiro, vai ter uma pá de banda sinistra. São Paulo, interior de São Paulo, putz grila, Nordeste, velho. Então, assim, não é... O sul do país, pô, Cris é de lá, né? Então, não é que BH tenha um privilégio, não, mas é uma questão de reconhecimento. Esse reconhecimento, na minha opinião, eu acho que ele é válido. Eu acho que ele é válido. A gente tem esse receio de ser uma proposta de uma pessoa que não tem vínculo com a cena, né? A vereadora está com boas intenções, ela tem amigos que, pelo que parece, são headbangers, são metaleiros, né? Então, ela está cercada, né, de pessoas, entre aspas, de bom gosto. Pelo menos, na minha opinião, sem tirar pessoas de bom gosto musical. Mas ela mesma, eu particularmente nunca ouvi falar nada a respeito dela referente ao underground. De repente tem um projeto de lei que vai viabilizar shows de heavy metal na cidade, em espaço público, em alguma coisa que envolva tirar o estigma do metal, porque isso que o Fernando falou, gente, isso não é ser endemoniado, nada a ver, é contestação. Então, quando a gente fala que o metal ele não é muito, ele não anda, ele não vai na direção de religião, por exemplo, é porque ele contesta o que é dito. O metal é contestação. Esse disco aqui, velho, é pura contestação. É puro material que te faz pensar. Metal, ele tem um lado cômico, ele tem bandas, ele tem um lado da zoeira, tem sim, e é muito divertido, convenhamos. Mas ele, na sua essência, nos seus primórdios, ele bebe na fonte da rebeldia e na fonte da contestação, que é o que o Drowned vem fazendo desde 1998. Então, baseado nisso, eu acho a proposta interessante. Para daqui a 100 anos, alguém de BH falar assim, hoje é dia do metal. Mas eu ficaria mais empolgado. 2 detalhes. Primeiro, se fosse levantado por alguém que a gente... Por exemplo, se isso fosse feito pelo Vladimir Korg, qual que seria a sua opinião? Korg para vereador, imagina? Ó, eu votaria no Korg para vereador, cara. Aí, ó. Korg é o cara. Mas se é um projeto levantado por alguém que a gente sabe quem é, que tem a relevância que tem, precisava ser só o Korg, não estou citando o Korg aqui porque é da velha guarda. Aqui também, é da velha guarda. Sim. Mas o Korg não vai ser político nunca, eu espero que não. Mas eu falo assim, até pelo que a gente conhece ele, não que a gente tem nada contra político não, tá, gente? Mas eu conheço o Korg e pela essência dele, eu acredito que não é muita toada dele. Mas eu quero dizer o seguinte, de repente o Korg tem um contato com alguém ligado à Câmara e aí ele apresenta esse projeto e fala, vem a vereadora, o pessoal, isso aqui vem de um músico da cena chamado Vladimir Korg, e a proposta dele é isso e isso por causa disso. Para nós, pelo menos eu acho, que a gente teria mais credibilidade. Qual que é a sua opinião? Ou nem concorda? Não, teria. O que eu tô falando aqui não é assim que eu sou contra, que na verdade quando eu escutei essa matéria, essa notícia, eu fiquei sem saber, tipo, pensar sobre isso, eu fiquei sem opinião, porque é diferente, né? É um negócio diferente. Te pega de surpresa, né? Vocês estão falando disso? Dia do metal. Vocês estão falando disso? Né? Isso. O que, por um lado, eu acho interessante, que estamos olhando para a pauta cultural da cidade. Isso é interessante. E ainda mais pra gente que curte o som, é legal saber que tem gente olhando para esse lado. O ponto, pra mim, é... que já começou com as associações erradas. Coloca dia 1 de novembro porque é dia religioso. Depois vem o Finados, que é um dia dos mortos para os religiosos, né? No caso católico. E eu acho que não pode. Metal não associa com religião. Eu acho que vai entrar muito no segundo aspecto que eu tenho pé atrás com essa proposta. A data é de uma extrema infelicidade. Assim, eu entendo a proposta de querer soar que um dia é de silêncio, o anterior é de pujança, de juventude e tal. Eu acho, assim, se a gente não tivesse outras opções, ainda poderia ser uma hipótese, mas acho que nem assim. Se é o que o Fernando falou, o metal é contestação. Sabe por quê? Podia fazer assim, ó.
por que não pega um dia que foi um marco no metal de Minas? Por exemplo... Mário Pescada falou aí, ó. Quando que saiu o Split, Sepultura Overdose? Um mês depois. Por exemplo. 1º de dezembro. Põe esse dia. 1º de dezembro. Sabe? O Mário Pescada soltou essa possibilidade. Mário Pescada é um cara que é muito ligado na cena, até lançou um livro recente. Depois eu vou trazer ele aqui, um moleque bom de papo. E ele sugeriu isso. 1º de dezembro de 1975, gravação do Split, Festival Devastation, século XX, Sepultura Overdose, que aí sim, Fernando. Aí o que sim. você acha? Se fosse para escolher uma data. Sim, eu acho que homenagearia um evento, né? Seria menos... Um marco histórico. Um marco histórico. Pegaria o que realmente é o metal, né? O metal, essa coisa, a data e um conceito em cima da data, eu acho que ficou furado nesse lance. Eu também, a data é muito infeliz. Se for para ter esse dia, né? Se for para ter esse dia, que seja num momento, numa data histórica. Eu concordo. Da cena. Eu concordo. Entendeu? Eu concordo. E aí, fica a dica, gente. Não precisa ser no dia 1º de dezembro, não, tá? É só uma sugestão que a gente está dando aqui, porque é um marco, porque a gente tem um split, ou seja, um lado do disco. É vinil na época, tá? Para quem não... O split é meio, né? Split no meio ali. Um lado, Overdose, o outro, Sepultura. Os caras tudo moleque, né? Imberbe, despreparado pro mundo, mas já fazendo o som. No caso do Overdose, você já via o lado técnico do Cláudio, e que bem Iron Maiden, um pouco, né? No caso, com músicas complexas, compridas, né? E tal, assim. E no lado de Sepultura, puro, extremo, barulho, ódio, death metal cru. Mas é um marco, porque é o embrião da coisa. E também gravado pela gravadora que virou referência mundial, que é a Cogumelo. Então, assim, não estamos aqui puxando sardinha para a Cogumelo, ela tem o mérito dela, ela fez por onde. Não estamos aqui também impondo que deveria ser, porque é ridículo isso que a gente está fazendo aqui. Se a gente estivesse fazendo, seria ridículo. Mas a questão existem possibilidades, vamos pensar em uma data melhor. Porque esse 1º de novembro, eu tenho a sensação, tá, gente, pelas pessoas que eu conversei, né, que não vai pegar. Que não existe uma grande chance de não pegar. E porque data religiosa também, ninguém vai deixar de falar dela em primeiro lugar, né? Nós somos a cidade é religiosa, a cidade é católica, né? Se for olhar, ela tem esse costume, essa tradição e tal. Então eu acho que vai ficar morto ali, vai ser um dia... Tiro no pé. Pode ser, por exemplo, gente, acontece com o Dia Mundial do Rock. O Dia Mundial do Rock é em julho, né? 13 de só julho, Brasil. Né? É 13, né? Acho que é 13, né? Acho que é. É só Brasil. No Dia Mundial do Rock comemorado no Brasil. A gente racha o bico disso, velho. A gente racha o bico disso. Dia Mundial do Rock, eu tô nos Estados Unidos. Não, aí não, é que é só no Brasil lá. Hoje é 3 de julho, normal. 4 de julho já foi atrás da independência. É Mundial do Brasil. Dia Mundial do Rock no Brasil. Dia Mundial. Então, assim, a gente racha o bico disso. E aí, se de repente não repensar na data, a gente vai rachar o bico disso também. Vai virar aquele momento assim, tipo, Dia Mundial do Rock. O pessoal faz evento. O pessoal faz eventos, rola uma casa de show e tal. Se for o dia do metal, ninguém vai. Você vai, né? Isso é falso. Falso. Mas enfim, mesmo assim, eu acho que se não tiver... Era mais interessante a Câmara, sei lá, estar mais aberto a ajudar culturalmente a cidade, não só no rock, mas, né, em geral. Mais propostas que fomentem a cultura. É isso. Sabe? Porque fica muito vago ser... o dia do metal... vindo de cima, por exemplo, né? De uma esfera política ali. Te entendo. Sabe? Isso é... Porque o que a gente quer de político é que facilite nossa vida. A gente não quer que o cara homenageie nada. Não precisa nem que fala. Só vai liberando lá, ajudando. Especialmente quando passa a impressão de que não tem tanta vivência com a comunidade, né? Ficou bem claro aqui que são amigos ao redor da vereadora e que ela, de boa vontade, de prontidão, sugeriu e grande possibilidade de passar.
Eu acho que pra gente resumir essa conversa, porque tá dando nosso horário aqui, o Fernando falou que tem que ir embora daqui a pouco. Pra resumir, eu tô botando a culpa nele, mas mentira, a gente tem que esticar, a gente tem que finalizar mesmo. Mas pra resumir essa conversa, essa agora, né, essa última, eu acho que assim, eu gosto da ideia. Eu gosto da ideia, mesmo vindo da esfera política, eu não vou negar, eu acho ela interessante por causa disso, porque marca a história. Eu citei e vou repetir, daqui a 100 anos, BH, se ainda existir, ela vai ter a sua data comemorativa ao estilo que eu e o Fernando, que temos a mesma idade, ouvimos desde a mais tenra idade. Então são décadas de dedicação, de curtição, de frustração também, porque não dizer assim, né? Bandas que a gente ama, tô gravando discos ruins. Abraço, Black Album, Metallica, abraço, Load, Reload, por aí vai. Iron né? Maiden. E por aí vai. Iron Maiden também, velho. Os últimos são muito ruins, né? Dance of Death, essas coisas aí. Mas enfim, então assim, a gente tem nossa história calcada no metal. E a gente sabe quem é quem na cena de BH. A gente não é que a gente goste ou não goste de todo mundo, mas a gente sabe quem é quem. Então a gente sabe quem não é, a gente sabe quem é. E eu entendo a proposta. Eu, mais uma vez, eu acho sim que a vereadora está de parabéns na proposta, mas repense a data. A data, ela não representa nada. Por mais que eu entenda as metáforas que ela citou, por mais que eu entenda esse contexto subjetivo, ele é muito subjetivo. Ele parte de uma análise individual. E para se ter uma data, é importante ter história. 1º de dezembro é uma história. Se a gente for pesquisar... Falou bonito aí, hein? Muito obrigado. A gente tem mais. A gente tem mais. Cara, eu que não tô puxando... Pra falar a verdade é que eu não consigo pensar em uma data melhor que o 1º de dezembro. Mas sabe o que acontece? É ir puxar a memória e lembrar de momentos que foram importantes para o acontecimento de uma cena aqui, entendeu? É isso, cara. Por exemplo, teve o marco, assim, pra... estouro foi o Split, mas, pô, você tem que, quando veio banda tocar aqui, por exemplo, foi uma data... Mob Angel lá, aquele Venom, o Mob Angel que tocou o Sarcófago, o Sex Trash, porra, aí estourou as bandas, aquela coisa toda. Pô, tem vários momentos que são importantes, né, que as pessoas do início ali vão lembrar. Sei lá, o primeiro show de Sepultura, porque tem várias coisas, tem o Sepultura interessante porque é o maior fenômeno daqui, né, e saiu daqui. Mas se não for Sepultura, a gente consegue, pesquisando e conversando com quem tem uma memória melhor que a minha, por exemplo, mas a gente conversando com quem é até mais velho que a gente, vive isso há mais tempo, a gente consegue talvez levantar mais possibilidades. Eu não estou dizendo que aqui é que eu não consigo, agora, nesse exato momento, eu não consigo imaginar nenhuma mais representativa que esse 1º de dezembro, sim, que é o lançamento do Split. Mas, se tiver alguma proposta melhor que essas duas... que 1º de novembro, 1º de dezembro, pô, muito bem-vindo. Fernando, considerações finais. Fale-me sobre o que quiser falar-me. Queria falar aí que quem quiser conferir e saber mais do Drowned, né, é só acessar aí as redes sociais que a gente a gente atualiza sempre, tem informação sempre sobre shows, sobre lançamentos, sobre, sei lá, se quer comprar o disco, quer comprar a camisa, tem a loja, tem tudo certinho. É só acessar YouTube, Instagram, até Facebook a gente tem ainda. E detalhe, tá? Eu esqueci, ia passar batida aqui. Agora voltando para o Drowned. O Drowned tem uma sessão muito legal. Siga as redes sociais do Drowned, você que é headbanger, especialmente o Instagram. Porque costuma aparecer uns camaradinha lá que provoca os caras, que vai falar... No começo, me dá a impressão seguinte. No começo, os caras estavam bem que falando besteira mesmo. Tipo assim, coisa você vê que não tem nada a ver com o próprio rolê, né? Especialmente, às vezes, até falando de cunho religioso, etc e tal. E aí, ao invés de vir uma resposta cabeça, de botar a pessoa pra pensar, eles tiveram a brilhante ideia de botar o Beto, que é o baterista, para mandar uns áudios que eu não posso reproduzir nem 10% do que ele fala aqui. Mas ele cita genitália. Velho, é divertidíssimo. Um pessoal, é muito engraçado. Como é que surgiu isso? Esse pessoal é muito querido, a gente gosta muito dessa galera. A impressão que eu acho que eu tenho, esses caras mandam já pra esperar uma cutucada, eu gosto muito dessa galera, né? Eu não sei, cara. Eu sei que é massa. Você se diverte. É muita borracha, é muita ignorância. Porque, assim, o disco é uma contestação geral, saca? O Brasil é uma merda. Desculpa, falei merda. Não, merda, que merda. O que acontece? Tem gente que usa carapuça, fica ressentido, fica chateado. Esse cara tem que... Você tem que ouvir o áudio. Ô, Fernando,
Obrigado, eu te agradeço, valeu demais. Obrigado pela honra. Que isso. Obrigado pela dedicação que você tem extrema ao metal, que não é de hoje. Já estão quase 30 anos fazendo som. Ininterrupta, banda ininterrupta, nunca parou. Mesmo quando o Marcos sofreu um acidente, que ele quase morreu, o Marcos, guitarrista. No início. No início da trajetória ainda, tinha elementos ali que poderia dizer, gente, não vai dar. Ainda assim, resiliente. Drowned é uma banda resiliente. Valeu demais, velho. É isso aí, galera. Então, para resumir a história, a gente entra aqui com a proposta de botar vocês para pensarem. Então, o espaço está aberto aí. Quem quiser opinar respeitosamente, por favor, porque eu não vou fazer o que o Beto faz lá no Drowned. Manda para nós que a gente faz. Vamos mandar lá pro Drowned. Mas, enfim, obrigado se você chegou até agora, né? Valeu demais pela companhia. A gente entende que o metal de BH merece sim ter o seu devido respeito, mas vamos ouvir quem tá mais na cena, não é não? Oh, fucking hell!